Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu estou com a Carol, essa maravilhosa. Lembra que a gente fez um vídeo aqui falando que nós voltaríamos com conteúdo super especial para vocês, falando de autoconhecimento, enfim, de muitos assuntos. E hoje estamos aqui numa praça linda, como vocês podem ver. A gente espera muito que vocês gostem. Acompanhe o nosso bate-papo porque está bem interessante. O autoconhecimento, ele não tem uma fórmula pronta porque ele é uma experiência para dentro da gente, né? Ele é um mergulho para dentro das nossas sombras, né? É isso que eu sempre digo, ele é um mergulho. É um mergulho. E o que acontece? Quando a gente mergulha, né? Pensa no mar. Se a gente mergulha no mar, é escuro. A gente lida com sombras. A gente lida com coisas que a gente não quer lidar. Que quando a gente traz a realidade, traz à tona, fica difícil, fica dolorido. Mas o que acontece? Quando a gente tem uma nova consciência, né? A gente tem uma nova percepção e a gente olha para as histórias da nossa vida e aprende a recontar essas histórias de uma forma que nos trouxe até aqui onde a gente está hoje. Sim. A gente dá novo significado, a gente ressignifica essas histórias. E a partir daí a gente consegue seguir em frente. Esse mergulho que tu faz ali, né, para conhecer todo o iceberg inteiro, ele é muito mais profundo. E ele fala sobre coisas que tu não quer admitir, né, para ti mesmo. Tu reconhecer, tu identificar comportamentos, identificar aqueles momentos que tu tá muito braba, aqueles momentos que tu tá triste, reconhecer, mergulhar para dentro de si e ver a raiz disso. Da onde que tá surgindo isso, né? E eu acho que o ego, assim, atrapalha muito. O ego atrapalha totalmente, porque o ego, ele é aquele que adoece. A nossa alma, a nossa psique, ela não adoece, né? Até ouvi um psiquiatra falando esses dias que a gente não deve chamar de psicoterapia, e sim de egoterapia, porque a gente não trata doenças da alma. A gente trata doenças do ego, né? Sim. As crenças que a gente foi ensinada, alimentando, né? Os condicionamentos, os traumas, a forma como a gente percebeu a vida desde pequeno, Sim. Né? Mas a nossa psique, a nossa alma mesmo, ela é intacta, ela é imutável. E ela que legal. Quer falar, ela quer vir à tona, a gente que não deixa. Então, por isso que eu comentei que uma ferramenta de autoconhecimento que ela é essencial, porque existem várias, né? Existem várias terapias holísticas, a terapia, a psicoterapia, astrologia, existem muitas ferramentas de autoconhecimento. Sim. Mas a meditação, que é simplesmente tu calar a mente, tu parar, tu começar a tentar te ouvir o teu eu interior que quer falar, que quer dizer, aquela questão, né? Siga o teu coração. Exato. Siga o teu coração. Sente no teu coração. É sentir, vir de dentro o que tu precisa fazer, né? A gente só consegue parando tudo, silenciando, respirando. Algumas pessoas vão usar cheiros, aromas, né? Um incenso. Inclusive a gente trouxe. Que nem aqui. a gente trouxe. Um incenso para ajudar a se reconectar, a respirar, se acalmar, né? Acalmar a mente. Outras vão querer usar uma música para acalmar a mente. Outras vão simplesmente se trancar no quarto e ficar quietinho, tentando acalmar a mente. E é uma tentativa. Porque quando a gente se dispõe a meditar, tu pensa assim, eu não vou conseguir. Mas a importância da gente se conhecer, entender o momento que a gente está vivendo. Sim. Se tu vai conseguir lidar com aquela situação, tu vai conseguir dominar as tuas emoções, ou se tu vai ficar dependente de um remédio para te ajudar, para te acalmar, para fazer o trabalho por ti, assim, né? Porque tu não tá com um psicológico forte o suficiente. Era bem assim, fazia um ano já que tava essa onda de não tinha vacina, né? As Sim. pessoas ainda estavam morrendo muito por causa disso. E a Isa com 8 meses, aí eu pensei assim, por causa dela, né, me afeta mais ainda do que controlar algo comigo, controlar algo com ela, né? Sim, com certeza. Então eu pensei, eu vou tomar calmante, vou tomar remédio, porque eu não vou conseguir sozinha lidar com isso. Sim. E aí eu tomei, todos os dias eu tomava, só que teve um dia, né, que eu tomei e aí parece que o meu corpo, ele resistia ao remédio. Porque como eu tava muito acelerada, pensando muito, Sim. Quando o remédio queria fazer efeito, ele queria
calma. Sabe, fazer assim nos neurônios, vamos parar, vamos acalmar, né, vamos fazer outro movimento. E ao mesmo tempo o meu corpo criou uma resistência. Sim. E aquilo me veio de uma forma na minha mente que eu entendi o que estava acontecendo e eu queria botar pra fora o remédio. Guria, me deu uma crise que eu queria botar pra fora o remédio. Eu fui pro banheiro e eu dizia assim pro Matheus, eu preciso vomitar, senão sabe? E daí passou aquilo, mas eu pensei assim, eu nunca mais vou tomar esse remédio na minha vida. Nunca mais vou tomar. Porque eu consigo, tá tudo na minha mente, sabe? Sim. Mas o remédio me fez mal, porque eu já tinha uma consciência sobre aquilo. Entendi. Mas ao mesmo tempo eu recorri a isso, né? Sim. Mas Então, também foi no momento que tu achou que seria ok pra te usar, seria ok. né? Até porque o remédio, ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Isso eu acho, pra assim, cada também. pessoa tu vai reagir de uma forma. Exato. Eu né? acho que hoje ainda a gente tem um preconceito, né, muito grande com relação a isso. Porque a gente sabe que tem pessoas que em determinados momentos precisam. Que nem o que tu fez, entende? Sim, tu sabia que naquele momento, com o histórico que tu tinha, tu ia precisar. E tá tudo certo, sabe? Não é... As pessoas ainda têm muito disso. Ai, mas tu tá doente, tu tá indo no psicólogo, tu tá indo no psiquiatra. Ai, tu não tá bem. Te dá o medicamento. E não, gente, tu tem que buscar ajuda. Existe muito isso. esse preconceito de que isso é coisa de louco, né? Exato. Ai, meu Deus, isso é coisa de louco. Ir no psiquiatra, ir no psicólogo, a pessoa tem que estar surtando. A loucura tem que estar num nível, assim, de surtos psicóticos. Né? Mas isso é tudo ainda preconceito. Um preconceito, e falta de entender também. Eu acho que até empatia, sabe? Porque às vezes é isso, eu acho que quem procura uma ajuda, seja de um psicólogo, de um psiquiatra, é muito forte. É uma pessoa muito forte. É uma coragem que tu tem que ter. É uma coragem que tu tem que ter de admitir que tu tem um problema de saúde mental. Por quê? É muito mais fácil a gente admitir que tá com problema na perna quando quebra uma perna, porque todo mundo tá vendo a nossa perna quebrada, né? E quando a gente tá com alguma ferida emocional, com alguma coisa desregulada no nosso emocional e a gente precisa de um medicamento, ou precisa de uma terapia para entender aquilo, as pessoas não estão enxergando. Isso tá na tua mente, tá no teu cérebro, né? Tá no teu... tá dentro de ti. Sim, né? E aí as pessoas não estão enxergando, então tu acha que tu mesmo tem um preconceito, né? No fundo tu mesmo tem um preconceito. Por isso que tu tem que ter essa coragem de assumir, não, eu preciso. Esse é o momento que eu vou prezar pela minha saúde mental, que eu vou... E eu acho que é tu te conhecer, tu fazer tratamentos, assim, bem o que a gente estava falando ali, de aqueles tratamentos básicos de autoconhecimento, que é tu fazer uma terapia, que é tu fazer tratamento holístico, procurar o que faz sentido pra ti, né? Exatamente. E às vezes uma coisa básica, tu saber, tu ter uma rotina de manhã, pra quem é uma pessoa ansiosa, pra quem tem uma pessoa que já tende a ter uma depressão, por exemplo, né? Que a gente sabe que a rotina é muito importante. Tu saber, tu ter uma previsibilidade do que vai acontecer. É importante. E uma coisa básica, tu meditar. Ou o que tu falou hoje. É isso, sabe? É uma crença de que rotina é uma coisa chata. Mas aquela rotina do mundo corporativo, de tu acordar com o despertador, ir trabalhar, pegar o carro, enfrentar, ou se não, enfrentar ônibus, trem... Não é isso que é rotina, né? A gente tem esse preconceito, essa crença de que rotina é algo automatizado desse mercado corporativo, desse mundo corporativo. Tanto que tem muita gente que diz, ai, eu não gosto de rotina porque eu não gosto de, assim, fazer todos os dias a mesma coisa. Mas não é isso, né? É muito além, assim, é muito mais porque tu forte pode escolher as coisas que tu quer fazer no teu dia e tu pode montar a tua própria rotina de acordo com isso. E isso entra toda a importância do autoconhecimento. Conhecer o que é necessário para ti no teu dia, para que ele flua da melhor forma possível. Exato. Né? E aí a gente já entra no autoconhecimento raiz. Mas tu sabe que uma coisa assim que eu sempre procuro conversar com as minhas amigas e com o pessoal que me acompanha no Instagram, aqui no YouTube eu também já falei sobre isso. Tem a preguiça, né, de parar, de tentar se conhecer, de fazer cursos, enfim. Porque todo mundo quer tudo pronto. E aí uma coisa que é muito engraçada, que sempre as pessoas me pedem, assim, nossa, eu recebo muito direct disso. Ai, mãe, bota aqui como é que é a tua rotina. Ou, né, ai, coloca o teu cronograma de como que tu faz, assim, o teu dia a dia. Ai, tu limpa a casa, como que tu coloca isso, enfim. Eu entendo que muitas vezes as pessoas querem uma inspiração. Isso é super ok. Eu também busco isso em vídeos aqui no YouTube. Muitas vezes as pessoas querem colocar a tua rotina
o que tu faz e aplicar da mesma forma pra ela. Só que a gente não dá certo. E aí a pessoa se frustra, mas rotina não é pra mim, mas eu não consigo fazer, mas eu não quero. E aí desistem. Porque ferramenta pronta para o autoconhecimento. Também não existe, porque existem diversas ferramentas de autoconhecimento, diversas. Mas para cada pessoa, né, para cada um vai funcionar de uma forma. Tem algo que eu vejo que para todo mundo vai funcionar, que é justamente esse silêncio interior, que alguns enxergam até a meditação como algo muito religioso, né? Tem uma crença assim, a meditação é uma coisa de uma religião oriental, não é muito ocidental, mas esse silêncio interior, tu acalmar a tua mente logo de manhã cedo, né? Tu fazer silêncio, simplesmente tentar acalmar a tua mente, porque a gente pensa que não é possível parar a nossa mente, mas é possível. Isso é uma busca, também é uma busca, né? Também é uma tentativa. Tu silenciar, tu parar aquele momento, tu ficar tentando buscar o teu eu interior, né? Porque a nossa mente é muito nosso ego, é muito nossos condicionamentos, tudo aquilo que a gente viveu, todas as nossas experiências nos feriram de uma forma, o nosso ego. Sim. E todos os nossos pensamentos, eles ficam ali, né? Que nem um monte de carrinho de bate-bate indo pra cá e pra lá. Ai, faz e quando todo a gente sentido vai isso. tentar silenciar a mente, é muito difícil. É difícil porque tá acostumada nesse fluxo de pensamento. E sempre acelerado, né? A gente Sempre tá sempre acelerado. pensando lá na frente. Queria que se tivesse algumas sugestões, assim, pra quem tá nos assistindo aí, né? E que quer começar a fazer essa tentativa mesmo. Então tá, Carol, a gente vai começar a tentar. Como que a gente deve começar? A gente deve tentar todo dia, uma vez na semana, tem algum aplicativo, tem alguma frequência que tu indique ali no Spotify, enfim. O que a gente podia fazer? Então, assim? né, isso é bem único, mas algumas coisas que me ajudaram e que pode te ajudar a conseguir silenciar a mente, acalmar a mente, né, é a frequência 432 HZ. Inclusive, hoje, essa frequência foi o que ela colocou nos stories do Instagram. E eu não acredito que as coisas, assim, sejam coincidências. Não é existe por acaso. coincidência. E aí, eu tava lá organizando as coisas pra vir gravar. E fui tomar banho. E aí, eu olhei, assim, antes do Instagram. Tipo, coloquei ali pra olhar. E aí, apareceu o primeiro da Carol. E ela tinha essa sugestão. E eu disse, eu vou fazer isso. Eu já vou tomar meu banho com essa frequência, pra eu ir nessa vibe, nesse clima já gravar. Eu acho que faz toda a diferença, né? Isso é em qualquer horário do dia. Tá. É qualquer horário, assim. Tu acordou, às vezes, muito agitado, não conseguiu parar pra tentar meditar, porque a meditação é legal de tu fazer de manhã pra te ter um resto do dia mais focado. Entendi. Mas às vezes tu acorda já atrasado, acorda, né, no fluxo já. E aí, durante o dia, tu tá sentindo que tá ansioso, tá com a mente muito turbulenta e quer se acalmar. 432 Hz é a frequência que te ajuda a acalmar. Eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo também. Quando tu começa a escutar, se tu tem uma tendência a ter ansiedade, parece que aquela música ali te agonia no início, porque é uma frequência muito calma e tu tá muito acelerada. Mas continua, persiste ouvindo, porque aos poucos tu vai conseguir acalmar tua mente, aos poucos. Tá. E a meditação, todos os dias, tem que tentar uns 5 minutinhos. Tira uns 5 minutinhos do teu dia pra tentar. 5 minutinhos assim é o suficiente pra começar a tentar entrar no fluxo mesmo da tranquilidade. Porque no início, tu vai sentir, né, teus pensamentos muito acelerados e tu não sabe nem pra onde que tu pensa pra calar a mente. Aí tem uma outra técnica que eu aplico também, quando a minha mente tá muito acelerada, de imaginar que a minha mente, meus pensamentos é como uma sala, tá? É uma sala, tem uma TV, tem um sofá, tem um chão, tem o teto. E os teus pensamentos é como aqueles móveis que estão naquela sala, tá? Aquela conta pra pagar, aquele sofá, aquele probleminha que tu tem com o marido é a TV, a tua preocupação com a tua filha tá ali, naquele canto é o brinquedo, enfim. O que tem no espaço vazio? O espaço vazio é o momento presente. O espaço vazio é tu silenciar a mente, tu parar. Então, quando eu foco nesse espaço vazio, eu também foco em enxergar uma luz branca. Uma luz. Eu foco em enxergar essa luz branca
irradiando meus olhos. É incrível que às vezes meu olho fica tremendo, como se eu estivesse realmente enxergando Tu de essa fato luz. mergulha e te concentra naquele momento. Me concentro e meu olho chega a tremer com aquela luz branca que vem, sabe? E assim, ó, um segundinho que tu conseguiu te concentrar nisso, 1 segundinho, 2 segundinhos que tu só se concentrou nisso, não pensou em mais nada, já faz diferença pro resto do teu dia. Não é 5 minutos sem pensar em nada. Eu acho que só um monge muito elevado consegue 5 minutos sem pensar em nada. 2, 3 segundos. E essa crença que a gente tem, né? De que pra eu meditar eu tenho que ficar 5 minutos sem pensar em nada. Sim. É muito difícil, né? Precisa de muitos anos de prática. É por isso que tu praticando todos os dias um pouquinho, 1, 2 segundinhos que tu calou tua mente te ajuda no foco do resto do dia. Por quê? É como se tu fizesse um reset no teu córtex pré-frontal. Tá. Que é ele que vai regular tuas emoções, né? As tuas decisões que tu vai tomar durante o dia. Esse é o local do teu cérebro que vai fazer essa regulação. Então, quando tu medita, isso é comprovado cientificamente. Quando tu atinge esse estado de meditação, essa movimentação ali... Logo pela manhã calma, tu já faz como se fosse o mesmo reset. E aí isso te ajuda no resto do dia a tu ter mais foco, tu ter mais concentração. É tu não deixar o aceleramento do dia a dia, o excesso de informação, a turbulência, os problemas te afetarem da mesma forma. Né? Então, a meditação ela é muito boa por isso. E um segundinho que tu te conecta com a tua essência, já faz toda a diferença pro teu dia. Tu abre a tua intuição. Porque tu elevar a tua percepção, tu elevar a tua consciência dessa forma, né, te conectando mais consigo mesmo, com o seu eu interior, sim, faz com que tu consiga perceber as coisas ao teu redor. E o primeiro passo é perceber. O segundo passo é tu começar a controlar o que tu tá percebendo. Se tu tá percebendo, né, que tu tá ficando ansiosa, que tu tá num momento que tu não tá mais conseguindo te concentrar, o que eu vou fazer para conseguir voltar pro aqui e agora? Voltar pro presente, se acalmar, respirar fundo e continuar. Sim. Então, tu pode tentar meditar naquele momento, não precisa ter sido só de manhã, né? Se não conseguiu de manhã, faça durante o dia. Tá. Tu pode colocar um cheirinho, como o nosso incenso aqui, um aroma que te traz calma, que óleos te traz essenciais, eu acho que é uma ótima opção. Também uma música, que nem eu falei, né? Maravilhoso. Então, são várias ferramentas, vários elementos que para cada pessoa funciona de uma forma. Porque isso vai muito das crenças que as pessoas têm nas suas vidas. Vai muito de como tu te conecta com a tua fé. As crenças que estão nos limitando, né? A gente pensa assim, qual é a área da minha vida que eu quero evoluir mais, que tá meio estagnada, que tem algum problema ali, qual é a área? É a área financeira. Tá, então quais são as crenças que estão envolvendo essa área, né? O que eu tenho enraizado em mim que não tá me deixando crescer financeiramente? Aí tu começa a olhar para dentro, às vezes, da tua família, crenças como, o dinheiro é sujo, pessoas ricas são ruins, né? Crenças básicas e bobas, mas que a gente vai adquirindo durante a vida. As pessoas são ambiciosas, e aí quem tem dinheiro é ambicioso e faz mal pros outros, são pessoas ruins. Ou aquela questão, né, de sorte no jogo, azar no amor, ou ao contrário, tu não pode ter tudo, né? Ou então... E são frases tão banais, né? Que a gente fala mas vai se enraizando e a gente vai repetindo. E quando a gente percebe o que a gente está falando, para e começa a refletir. Se eu tô falando que o dinheiro... como é que é? O dinheiro não é tudo, né? O dinheiro não é tudo, porque o mais importante... O dinheiro não traz felicidade, o mais importante é o amor. Gente, isso é uma coisa que a gente sabe, mas ao mesmo tempo, se tu para e observa essa frase, ela te traz a impressão de que se tu tiver dinheiro, tu não vai ter amor. E não, as duas coisas podem andar muito bem juntas. Sim. Podem fluir muito bem juntas, né? Porque o problema não é o dinheiro, o problema é as pessoas não saberem administrar o dinheiro, as pessoas fazerem coisas erradas e se afastarem das pessoas que amam, sabe? Isso não é o problema, não é o dinheiro. Sim. E essas crenças que a gente vai criando durante a vida, né? Tem uma outra crença também que é nós mulheres sofremos muito com algumas
crenças do nosso inconsciente coletivo, Sim. né? Eu falo muito sobre isso também, né? O medo ancestral que a gente tem, né? A ferida da feiticeira, né? Que a gente não pode ser exposta, a gente não pode ser vista, porque a gente corre risco de vida, de julgamento, né? De ser exposta em praça pública, enfim. E é uma ferida que está no nosso inconsciente. Mas a gente tem outras hoje em dia também, que é assim, o crescimento ele é linear, foguete não tem ré, e tu tem que crescer, crescer, crescer. E não entende que a gente é feito de ciclos. Sim. A vida é feita de ciclos, né? Exatamente. A gente tá aqui, tem momentos que a gente tá aqui, a gente volta, continua, a gente vai, continua. A vida é feita de ciclos, a gente tem altos e baixos em tem todos altos e baixos. As áreas da nossa vida, né? Até o foguete para abastecer, ele precisa de manutenção e depois ele volta, não tem problema nenhum. A gente não pode se cobrar tanto de estar 1% melhor a cada dia. A gente não pode se cobrar, tem dias que a gente simplesmente quer voltar para nossa caverna ali, né? Porque a gente quer ficar mais quietinha, mas se a gente está percebendo que esse é o momento de fazer isso, Sim. não se cobra tanto. Faz isso, coloca um prazo para esse período que tu tá ali, né? Diz, não, depois que eu me recuperar, me sentir bem, me energizar de novo, eu vou voltar com tudo. Porque a gente é feita de ciclos, a gente está muito alinhada a ciclos lunares, né? Exato. A lua, ela influencia os mares, as marés, mas a gente acha que não influencia na gente, que a gente é o alecrim dourado, que não é influenciado, mas a gente se influencia. E uma coisa muito interessante, que agora a gente está indo em lua minguante. Tá. Lua minguante é um período que as pessoas elas se conectam mais com uma introspecção, é um momento de se retrair um pouco mais. É um momento que tu fica mais retraída, que tu fica mais introspectiva. Com certeza as pessoas que estão assistindo começam, né? Então por isso que tá fazendo sentido. E aí é legal também fazer essa observação. E quando tu começa a entender essas coisas, tu te entende. É outra ferramenta de autoconhecimento, né? Que tu te entende também o que tu tá passando, como que tu tá sendo influenciada e tu usa isso a teu favor. Por exemplo, para quem faz lançamentos digitais, o momento de lua cheia, né? É o momento ideal, que é o momento de brilhar, de aparecer, de, iluminar, irradiar, né, as pessoas ao teu redor. Então é o momento de fazer um lançamento digital. Nós, mulheres, a gente tem um poder muito grande de se conectar com a natureza, né? Não é à toa que a gente tem esse estigma das bruxas, né? Que se conectam com os cheiros, com as plantas. Porque a gente tem muito essa intuição feminina e a gente se conecta com ciclos menstruais, ciclos lunares. Quando a gente começa a dominar essas coisas, a gente usa a nosso favor. A gente começa a usar a nosso favor. É uma outra ferramenta de autoconhecimento que a gente pode aplicar, dominar e que nos traz assim mais força, mais conhecimento, né, do que a gente está passando daqueles momentos. O canal, e tu tem alguma coisa assim, por exemplo, um livro que tu indica para quem quer começar nessa busca assim de autoconhecimento, para começar a fazer uma leitura, alguma coisa assim que tu já tenha lido, que tu tenha feito no início? Tu tem alguma coisa para indicar? Então, sobre essa questão dos ciclos, né? Isso. E também essa parte da gente entender a mulher selvagem que tem dentro da gente, né? Que conecta. Selvagem não é no sentido grosso, né? Que a gente às vezes tem até essa crença, que selvagem é uma pessoa que não tem senso, filtro, né? Não é isso. É uma pessoa que está totalmente conectada, né, com o que é natural. Tem a mulheres que correm com os lobos, né? Esse livro é maravilhoso. Muito nesse livro. É maravilhoso para te entender assim toda essa questão arquetípica da mulher, como ela é no seu íntimo, no seu natural. E para a gente começar a entender também o que são os arquétipos, né? O que são esses padrões nas histórias dos contos de fada. Que nos trazem reflexões do nosso dia a dia. A gente Princesa, bruxa. Isso, a gente começa a aplicar tudo que é falado de forma lúdica no nosso dia a dia, né? O que significa aquelas histórias realmente? Porque elas têm metáforas, né? E a gente começa a entender melhor essas metáforas e aplicar no nosso dia a dia. Entendi. E a gente começa a entender essas questões arquetípicas que afetam o inconsciente coletivo, que afetam as nossas crenças, né, as nossas atitudes. E também é muito interessante a gente ler sobre inteligência emocional, a gente começar a olhar mais para dentro disso, a gente começar
a entender que as nossas ações, elas são muito mais inconscientes do que conscientes, né? 95% das ações do nosso dia são Então, inconscientes. É Assim, reações no automático também, automáticas, né? E a gente preza muito pelo QI, né? Pelo nosso coeficiente de inteligência, mas o nosso QE, nosso coeficiente emocional, ele é responsável pelo nosso sucesso muito mais, às vezes, que o QI, né? Ele fala muito mais alto. Nossas emoções, elas regem muito mais as nossas ações. Exato. E os nossos resultados. Então, é muito importante a gente começar a se aprofundar um pouco mais na inteligência emocional, né? Nesse autoconhecimento das nossas emoções. Que eu acho que é um equilíbrio, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito emocional. Então, às vezes, eu acabo levando as situações assim para um outro lado, emocional. E aí eu não consigo ser tão prática, não consigo ser tão assertiva. Às vezes até a gente acaba fantasiando, né, algumas coisas na nossa cabeça. Por quê? Porque eu levo tudo para essa questão mais emocional. E o meu marido, ele é muito racional. Então, às vezes, a gente acaba se trombando porque eu sou totalmente emocional e ele é racional. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio. Eu acho que a gente tendo esse conhecimento. Exatamente. E isso existe dentro da gente também, porque eu sou uma pessoa totalmente conectada com a minha intuição, mas ao mesmo tempo eu racionalizo muitas coisas. Pois é. Isso foi um impasse dentro de mim por muito tempo, porque eu queria seguir a minha intuição, o meu coração, eu queria mais ouvir o meu eu interior, mas ao mesmo tempo eu dizia, não, isso tem que ter uma lógica, uma razão, uma explicação científica, tem que ter, sabe? Tanto que, pra te ver, a meditação era algo que eu fazia já e que me dava resultado, mas eu não conseguia falar isso para outras pessoas, que às vezes eu até tinha vergonha. O que vão pensar se eu ficar falando de meditação, se é uma explicação assim científica, né? Ter um pé ali na ciência que me comprovasse o que eu estava sentindo. Porque eu tinha vergonha de expor o que eu estava sentindo, vergonha de expor a minha intuição, sabe? Vergonha de expor algo que é um poder natural que a gente tem. E esse medo do julgamento me fazia racionalizar muitas coisas. Eu pensava, isso tá dando certo pra mim, mas talvez não dê certo pra outra pessoa, né? Que nem a meditação. Sim. Mas agora que eu tô fazendo pós em neurociência do desenvolvimento, teve uma cadeira neurociência e espiritualidade. E nessa cadeira a gente falou muito sobre meditação, porque é uma forma comprovada que a ciência já estudou e já comprovou que realmente faz esse reset ali no córtex pré-frontal e que é por isso que ajuda, né, no foco, ajuda na concentração, a calma, né, ajuda na ansiedade. Que é um mal do século, todas as pessoas passam por isso, eu acho que é unânime, né, quem não tem não sente às vezes uma ansiedade, porque a ansiedade a gente também tem uma crença de que ela é ruim. Isso, eu já li um livro, Desvendando a Ansiedade, e falava muito sobre isso. A gente tem uma crença que a ansiedade é ruim, mas a ansiedade, pra gente se preparar, pra gente estar preparado, buscar essa preparação, ela é boa. A ansiedade é normal, mas a ansiedade ela começa a ficar patológica, né? A virar uma doença quando ela te paralisa. Quando ela te paralisa, quando tu não identifica gatilhos, crises, e isso te leva a outras doenças psicossomáticas. Né? Exato. Então, desfazer essas crenças, começar a entender, abrir essa percepção é o primeiro passo. Segundo passo é começar a identificar, né, em si mesmo, teus comportamentos, começa a identificar, às vezes começa a escrever sobre eles, né? Tua mente está muito cheia, escreve, depois tu vai ler com outra cabeça e tu vai te entender melhor. Exato. Sabe que algo muito engraçado, assim, e trazendo um pouco também para a questão materna, né? A Carol também é mãe, e as mães vão nos entender super agora nessa colocação. Quando a criança faz uma birra, né? Sei lá, faz uma birra no shopping. A gente lê, a gente estuda. Na hora que a criança faz a birra, parece que a gente nunca está preparada E aí eu fico pensando, meu Deus, o que dizia naquele livro, o que é aquele vídeo que eu tenta buscar tudo na cabeça, mas na hora a gente fica tão preocupada com o que os outros estão pensando, com as pessoas que estão olhando e as pessoas te julgando, até mesmo com olhares, que tu fica super constrangida, que tu não consegue te concentrar no momento e dar atenção pro teu filho que ele precisa. E aí eu comecei a identificar
os sentimentos que eu tinha, assim, no momento que a minha filha fazia uma birra. E aí eu comecei a me perceber, e eu sou uma pessoa assim que eu começo, tipo, a suar quando eu fico muito brava, quando eu começo a ficar muito irritada, eu começo a suar, e aqui, assim, me começa a ficar meio físico, vermelho. Né? Do emocional vem pro físico. E aí, o que eu faço? Quando eu tava sentindo, assim, que aquela situação eu ia sair do controle daquela situação, eu dava uma pausa. Opa, calma aí, minha mão tá suando, meu pescoço sentindo que tá ficando vermelho. Eu sabia que era o momento que eu tava prestes a explodir, pronto. Então eu sabia que eu tinha que parar. E eu anotei, eu fiz esse exercício, que eu olhei um vídeo aqui no YouTube da Maya Eggman, não me lembro agora bem o sobrenome, mas vou colocar aqui também pra vocês na descrição, ela é maravilhosa. E ela deu essa sugestão, assim, de a gente escrever. E aí eu escrevi, eu me sinto assim, eu fico assim. E aí cada vez que aquela situação, assim, que eu sentia que ia fugir do controle, eu parava. E aí, claro, minha filha é pequenininha, né? Mas eu tentava ir no banheiro, saía daquela cena para eu voltar mais calma. Aprendeu a lidar com a situação, lidar, porque eu me conheço. Hoje eu sei, não, se eu tô tendo uma coisa assim que tá começando a me dar esses gatilhos de que eu sei que logo assim eu vou ficar muito furiosa, eu paro. Opa, eu já sei que aquilo vai me levar a algo que depois eu vou me arrepender, né? E tu vê que nesses momentos que a gente precisa entender a criança, né? Parar e perguntar pra criança o que tu tá sentindo, tu tá brabo, tu tá irritado, é normal nomear, ficar né, assim, nomear os sentimentos. Então tudo isso que a gente lê e busca, nos dizem que é pra fazer isso, mas a gente não faz isso com a gente. Com a gente, exatamente. E aí eu fiz o exercício, agora eu tô falando, eu lembrei, assim, eu lembro eu em casa, anotando a agenda, eu fico assim, eu disse, ai gente, o que eu tô fazendo? Eu disse, não, mas é isso aí, vamos lá. Porque às vezes a gente fica se julgando também, né? De estar tentando melhorar e encontrar outras formas, assim, é engraçado que daí os psicólogos indicam, né, que tu faça a criança entender aquele sentimento e mostre pra ela que é super normal ela sentir aquilo, que tu até fale quando tu também sentiu. E que tu dê uma sugestão, né? Pegue a almofada, né? Bate na almofada, porque a almofada não sente dor. Não tem sentimento. Então, assim, tem várias maneiras da gente lidar com isso. E é uma maneira simples e prática de lidar com isso com as crianças e que a gente não faz com a gente, porque a gente não para pra analisar o que eu tô sentindo. E é um exercício maravilhoso. O que eu tô sentindo, né? Identificar, porque o caminho da cura tá nessa identificação. Sim. Né? Primeiro tu precisa identificar, quanto mais tu identifica e mais tu te conhece, né? Mais fácil vai ficando. Mais fácil tu vai ficar, porque numa próxima situação tu já aprendeu um pouquinho mais a lidar com aquilo. Exato. Tu vai lidar de uma forma melhor, né? E isso acontece, como eu comentei antes contigo, a gente estava conversando aqui, né? Trocando uma ideia antes. E sobre a ansiedade, que é um gatilho muito forte que vem. E eu tinha muitas crises de ansiedade, e eu comecei a fazer esse estudo de perceber, né? O gatilho nem sempre a gente percebe de onde veio, o que foi que nos trouxe essa ansiedade que a gente está começando a sentir, mas tu começa a perceber o teu corpo reagindo, que nem tu disse, eu senti que eu tava suando. A minha mão começa a suar e tal. Então quando eu tenho crise de ansiedade, parece que meu corpo começa a tremer, sabe? E antes isso acontecia, mas era de uma forma tão automática que quando eu vi eu já tava dentro da crise muito forte, daí fica mais difícil tu controlar, né? Quanto mais aquela situação vai se agravando, mais difícil de tu controlar. Porque daí vira um loop na tua cabeça, né? E aí fica mais difícil de tu conseguir voltar no momento presente, assim. E agora quando eu vejo que o meu corpo, assim, tá começando a tremer, opa, só um alguma pouquinho. coisa me deu um gatilho, eu vou ter uma crise de ansiedade. Mas naquele momento eu me acalmo, eu respiro, tá tudo bem, volta pro momento presente. Entende, a gente sabe que nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil, né? Mas aos poucos que tu vai te percebendo, tu vai aprendendo a gerenciar, a controlar essas emoções, né? E gente, as emoções, elas criam os nossos resultados, né? O nosso pensamento, por que dizem a lei da atração, os pensamentos que geram os resultados, e as pessoas acham que isso é num passe de mágica, assim, né? Eu pensei, aconteceu. De um dia pra noite. Eu pensei, aconteceu. Ou eu tô tendo pensamento negativo, então eu vou atrair tudo de ruim. Acha que é meio assim, mas não. A lei da atração, ela funciona muito bem.
quando a gente começa a gerenciar essas emoções, a gente começa a entender que aquelas emoções que a gente está sentindo, elas vão nos levar para um próximo nível, para um próximo passo, né? Sim. As nossas emoções, elas vão gerar as nossas ações. E as nossas ações vão gerar os nossos resultados. Então, tu identificando isso, conseguindo aos poucos mudar e gerenciar, né, de um sentimento que ele vai se tornar incontrolável, tu começa a controlar, tu começa a acalmar, tu volta mais fácil pro teu eu, pra né? tua paz, né? É. Tu volta mais fácil pro teu eu, as tuas ações, elas também vão refletir isso. E os teus resultados vão ser muito melhores. Sim. E a lei da atração é basicamente isso, né? Isso pra tudo, né? Se eu tenho um objetivo na minha vida, eu tenho um propósito na minha vida, eu posso querer um carro, não pense que isso é fútil, e se isso é uma coisa que tu Sim. realmente quer, né, tu pode querer um carro, e a pessoa pensa, então eu vou pensar e vai aparecer o carro na minha garagem. Quem dera, né, gente? Mas tu vai te abrir a perceber as ações, né, que vão te levando a oportunidade de tu conquistar aquilo. E isso é um passo a passo. É objetivo, né? Foco, é criar metas. Tu cria uma meta, tu te mantém naquela meta, tu não desiste daquela meta, porque tu sabe que no final tem o prêmio. Tu organiza a tua rotina diária, porque é assim, tu não vai daqui pra lá, tu vai assim, Exatamente. entendeu? Então a rotina também vai fazer toda a diferença pra tu não desistir. No momento que tu tiver com preguiça, no momento que tu tiver cansada, é o que vai fazer tu levantar da cama e ir atrás do que tu quer, sabe? Tu saber o que exatamente está lá no fundo desse prêmio, né? Tu saber qual é o teu propósito. Por que eu estou fazendo isso? Né? Por que eu estou seguindo essa rotina? Por que eu estou me propondo a isso? Porque eu tenho um objetivo final. Né? Por isso que tu tem que ter sonhos, tu tem que saber o teu propósito, porque senão tu fica na sombra. Bem esmiuçado, bem específico. Quanto mais específico for o que tu quer, mais fácil de tu traçar as metas para chegar até lá. Exatamente. Né? As pessoas perguntam a tua rotina no Instagram, que elas querem seguir uma rotina que nem a tua. Uma fórmula mágica, Uma fórmula mágica. Mas quais são os objetivos dela? Exato. São os mesmos que o teu? Então elas podem se inspirar, né, na tua rotina, elas podem se inspirar, aplicar coisas que funcionam pra ti na vida delas. Sim. Mas elas têm que estar super conectadas com o propósito. Porque se elas têm exatamente o propósito definido do que elas querem para a vida delas, elas vão saber traçar essas metas e traçar essa rotina de acordo com o que serve para elas. Né? E não tem como, né, gente, falando assim, bem o básico do dia a dia. Tem mães que trabalham fora, não vou falar em mães, né, eu puxo sempre mães, mas mulheres, assim, que trabalham fora, mulheres que trabalham em casa. Então a rotina vai ser totalmente diferente. Tem mulheres que têm filhos, tem mulheres que não têm. A rotina vai ser totalmente diferente. Então não tem como tu querer olhar aquela pessoa ali na internet e fazer exatamente como ela faz. Porque o que vai acontecer? Tu vai te frustrar. E quando tu tem... Porque não vai dar certo, entendeu? E quando tu tem esse objetivo muito bem desenhado e traçado, aqueles dias que tu saiu daquela rotina totalmente, daí tu já começa a te cobrar, tu já pensa em desistir e nunca mais fazer aquilo, tu pensa, não, eu vou voltar, amanhã eu vou fazer de novo, porque eu tenho um objetivo, eu não vou desistir agora. Exatamente. Não é porque foi um dia que saiu tudo errado que eu outro vou dia não desistir. pode dar certo. Exato. Né? Tu te mantém, tu segue no teu fluxo, no teu ritmo, tu aprende a te respeitar também, né? A identificar. E no outro dia acorda, segue a mesma rotina e, gente, o objetivo tá lá, tu consegue. Tu tem o poder de conseguir. Gente, tá um vento aqui, mas tá um vento tão bom, porque tá tão calor, né? Sim. Tá bastante calor aqui hoje, nossa. E aí quando vem esse ventinho é bom e é ruim, né? É bom porque a gente refresca um pouco, mas é ruim porque... E daqui a pouco sai voando. Daqui a pouco o celular vai sair voando. Ai, mas enfim, tá tão bom esse papo, pra mim eu ficava aqui. É que é um assunto que faz tanta diferença, né, no nosso dia, porque a gente passa pelas mesmas coisas, né? Sim. Só que às vezes a gente se espelha muito no que serve para os outros e não para pensar no que serve pra gente. Né? E por isso que a gente volta na importância do autoconhecimento. E todas as ferramentas que tu deu, assim, foram muito, muito importantes. Eu fico escutando ela, gente, eu fico encantada, porque a Carol, ela explica de uma forma muito fácil
que a gente consegue entender, mesmo uma pessoa assim, sei lá, hoje é difícil, né? Quem nunca ouviu falar sobre autoconhecimento porque tá muito em alta. Mas quem não entende nada consegue compreender o que tu tá falando, então... Que bom! Que bom, fico feliz em estar ajudando porque faz parte do meu propósito. Isso aí! E quando a gente tem um propósito, a gente consegue desenhar como chegar até ele, né? Sim. Então eu quero que isso chegue até vocês de uma forma que vá acendendo essa luzinha, né, no dia a dia, que vocês consigam se perceber mais, se ouvir mais, se respeitar e não se comparar tanto, né? Porque a gente pode muito se inspirar nos outros, mas a gente não pode se comparar, né? Se sentir menos porque para nós funciona de outra forma. Sim. E a gente tem que saber desenhar isso da forma que funciona para nós, para nossa vida, no nosso íntimo, escutar o nosso corpo, porque ele fala com a gente o tempo todo. O tempo inteiro. É muito mais fácil a gente escutar quando ele fala em forma de doença, né? No sentido de nossas emoções nos levam a doenças psicossomáticas e quando a gente tá doente que a gente vai pensar e parar. Eu devia ter parado. É verdade. E eu acho que isso é tão bom, é tão gostoso assim a gente conversar sobre esses assuntos, porque o autoconhecimento vai mudar tudo, né, na nossa vida. Tudo. Vai mudar a forma como tu lida com as situações com as outras pessoas, né? Contigo mesma. Exatamente. A forma como tu te respeita, a forma como tu respeita as outras pessoas, porque tu começa a entender também os momentos que os outros estão, né? Exatamente. A gente começa a perceber que aquela pessoa, ela tá num momento da vida dela que às vezes a gente já passou, né? Então, às vezes a gente consegue ajudar as outras pessoas com isso, porque a gente também se ajudou primeiro. Né? A gente quer ajudar os outros, às vezes, e nem se ajudou primeiro. Não, é o que eu sempre brinco, né? Às vezes a gente quer conquistar o mundo e quando a gente acorda a gente não arruma nem a cama. A gente quer abraçar o mundo, mas a gente não tá cuidando nem da gente, Exato, né? Nem ouvindo o nosso corpo, nem bebendo água, né? Vamos beber água. Vou deixar também um outro vídeo linkado aqui pra vocês conhecerem um pouquinho mais a Carol, que no primeiro vídeo que nós fizemos ela contou um pouquinho da história dela, então vou deixar aqui no final pra vocês irem lá assistir também. Gente, um super beijo e até o próximo vídeo.